Quando acordei naquela sacristia escura depois do batizado do meu filho, vi o prendedor de gravata de ouro do meu sogro caído ao lado do sofá. Naquele momento, entendi que o homem que toda a cidade admirava havia roubado mais do que minha dignidade. Ele havia me transformado em outra pessoa. Bom dia, meus queridos. Que alegria poder conversar com vocês hoje. Sou Odete Albuquerque Mendonça, 78 anos bem vividos, morando aqui em Jequié, no interior da Bahia, terra do calor e das pessoas de coração quente. Nasci em Itapetinga, também aqui na Bahia, mas a vida me trouxe para essa cidade abençoada há muitos anos. Hoje em dia, meu maior prazer é acompanhar o vôlei feminino na televisão. Não perco um jogo da nossa seleção brasileira, viu? Fico aqui, sentada na minha poltrona, torcendo como se estivesse lá no ginásio. Os vizinhos até brincam que conseguem ouvir meus gritos de torcida quando as meninas fazem um ponto bonito. E não é que entendem mesmo do jogo? Sei todas as regras, conheço as jogadoras pelo nome, fico ansiosa pelas competições. Comecei a gostar de vôlei depois que meu Juvenal partiu, Deus o tenha. Faz 15 anos já. Era um jeito de ocupar a mente, sabe? No começo, assistia a qualquer coisa que passasse na televisão, só para espantar o silêncio da casa. Um dia, caí numa transmissão da Liga das Nações e fiquei admirada com a força daquelas moças. Dali em diante, não parei mais. Até um caderninho eu tenho, onde anoto os jogos importantes e os resultados. Minha neta Iracema me deu de presente um rádio pequeno, desses de pilha, para eu poder escutar as narrações quando estou no quintal ou quando falta luz. Ela diz que nunca viu uma avó tão fanática por esporte. Mas é que tem algo naquelas meninas jogando que me emociona, sabe? Ver mulheres fortes, determinadas, fazendo coisas que no meu tempo nem se imaginava que mulher pudesse fazer. Estou aqui sentada na minha varanda, onde passo as tardes. Tenho uma cadeira de balanço que era da minha mãe, dessas antigas de palhinha, tão confortável que às vezes cochilo nela depois do almoço. Da varanda dá para ver a rua toda, as crianças voltando da escola, o movimento da padaria da esquina e no fim da tarde, quando o sol vai baixando, o céu fica de um alaranjado tão bonito que parece pintura. Antes de seguir contando minha história, queria pedir um favor para vocês. Cliquem naquele botãozinho de gostar e se inscrevam no canal para não perder nenhuma das minhas histórias. Isso ajuda muito essa vovó aqui a continuar compartilhando o que aprendeu na vida. E vocês, meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia encontraram esse vídeo? Será que estão tomando um cafezinho de manhã, descansando depois do almoço, ou já se preparando para dormir? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e como encontraram tempo no dia para ouvir essa senhora aqui contar suas histórias. Me conta, viu? Vamos criar uma rede de carinho. Hoje vou contar para vocês uma história difícil, mas que precisa ser contada. Uma história sobre como a vida pode mudar num piscar de olhos e como encontrei forças para seguir em frente quando tudo parecia perdido. É uma história de dor, mas também de renascimento. Porque às vezes, meus queridos, precisamos passar por tempestades para ver o arco-íris que vem depois. Lembrar do passado nem sempre é fácil. Tem coisas que a gente guarda no fundo do baú da memória, coisas que doem mesmo depois de tanto tempo. Mas também tem as lembranças boas, e é por elas que começo a contar minha história. Lá nos tempos de menina, quando o mundo parecia um lugar muito mais simples. Nasci em 1947, em Itapetinga, numa casinha simples, mas muito bem cuidada na Rua das Flores. Meu pai, Teodomiro Albuquerque, era um homem respeitado na cidade toda. Trabalhava como contador no único banco da cidade, e mesmo sem estudo formal, tinha uma inteligência natural para números que impressionava os doutores formados. Era um pai presente, daqueles que chegava do trabalho e queria saber como tinha sido o nosso dia, que nos ensinava as lições, que contava histórias antes de dormir. Tinha uma paciência de anjo, nunca levantou a voz para nenhum dos 5 filhos. Mamãe, Dulcineia, era professora da escola municipal.
Mulher de fibra, criada na roça e que valorizava cada oportunidade de estudo que teve. Ela dizia sempre: estudo é a única herança que ninguém tira de vocês. Acordava ainda no escuro para preparar o café da família. Depois ia dar aulas, voltava na hora do almoço para cozinhar para todo mundo e ainda encontrava tempo para nos ajudar com os deveres e fazer trabalhos de costura para complementar a renda da casa. Não sei de onde tirava tanta energia. Éramos 5 irmãos. Eu, a mais velha, depois vinha Eustáquio, 2 anos mais novo, depois as gêmeas Nair e Nadir, e por fim o caçulinha, Olívio, que nasceu quando eu já tinha 9 anos. Nossa casa vivia cheia de risada e movimento. Meus irmãos eram meus melhores amigos e protetores. Eustáquio, mesmo sendo mais novo, se achava o guardião das irmãs. Se algum menino mexesse com a gente na escola, ele ia tirar satisfação, mesmo sendo magrelo e pequeno para a idade. As gêmeas eram inseparáveis e tinham uma linguagem própria que só elas entendiam. E Olívio? Esse era o xodó da família toda. Parecia um bonequinho de tão lindo, com os cachinhos dourados e os olhos azuis que herdou do avô português. Nossa casa era simples, mas muito aconchegante. Tinha 3 quartos. Um para os meus pais, outro para as meninas e outro para os meninos. A cozinha era o coração da casa, com um fogão a lenha que ficava aceso o dia todo no inverno, aquecendo a casa toda e enchendo o ar com cheiro de comida boa. O quintal era grande, com muitas árvores frutíferas que meu pai cultivava com carinho. Tinha pé de manga, jaca, goiaba, acerola e até um pequeno cafezal que ele cuidava nos fins de semana. A vida em Itapetinga, nos anos 50, era tranquila. A cidade era pequena, todo mundo se conhecia. As ruas não eram asfaltadas, e quando chovia, formavam-se aqueles lamaçais que para nós, crianças, eram o maior divertimento, para desespero de mamãe, que tinha que lavar aquela roupa toda suja de barro depois. As brincadeiras eram simples: peão, bolinha de gude, roda, amarelinha, esconde-esconde. À noite, principalmente no verão, as famílias colocavam cadeiras na calçada para conversar, enquanto nós, crianças, brincávamos de pega-pega na rua, aproveitando o ar fresco depois de um dia quente. Na escola, eu era aplicada. Não era a mais inteligente da turma, mas me esforçava. Mamãe, sendo professora, cobrava muito da gente. Filha de professora não pode tirar nota baixa, ela dizia. Eu adorava as aulas de português e história, mas sofria com matemática. Papai, com sua habilidade com números, tentava me ajudar, mas acho que não herdei esse talento dele. Minha melhor amiga era Zenaida, filha do dono da farmácia. Nós duas éramos inseparáveis, íamos juntas para a escola, brincávamos juntas, sonhávamos juntas. Fazíamos planos de quando crescêssemos. Ela seria médica, eu seria professora como mamãe. Nos fins de semana, quando não tínhamos aula, íamos juntas buscar água na fonte que ficava no final da rua. Era um passeio longo, mas aproveitávamos para conversar, catar frutas pelo caminho, observar os pássaros. A alimentação em casa era farta, graças à horta e ao pomar que papai mantinha. Comíamos muito bem: feijão, arroz, carne quando dava, muitas verduras e frutas. Aos domingos, mamãe caprichava e fazia galinha ao molho pardo, angu, quiabo refogado, uma festa. E de sobremesa sempre tinha doce de mamão com cravo, a especialidade dela que todo mundo na vizinhança vinha pedir a receita. Nossa vida religiosa também era importante. Éramos católicos praticantes. Todos os domingos íamos à missa na igreja matriz, bem arrumados com nossas melhores roupas. Depois da missa, era tradição passar na padaria do seu Domingos para comprar pão quentinho e bolinhos de tapioca para o café da manhã especial de domingo. Era o único dia que papai não ia trabalhar e podia tomar café com a gente. Nas festas juninas, a cidade inteira se enfeitava e cada bairro tinha sua própria fogueira e quadrilha. Mamãe costurava nossas roupas típicas, com muito babado e fita colorida. Papai ajudava a organizar os fogos de artifício, sempre os mais bonitos da região. E tinha muita comida típica: canjica, pamonha, bolo de milho, pé de moleque. A gente comia até não poder mais.
Foi uma infância feliz, cercada de amor. Claro que tínhamos dificuldades financeiras às vezes, o salário de professor e de bancário não era lá essas coisas, mas nunca faltou o essencial. E, principalmente, nunca faltou carinho. Papai e mamãe sabiam demonstrar amor, mesmo quando precisavam ser firmes com a gente. Quando eu estava com 11 anos, algo aconteceu que mudaria o rumo da nossa família. O banco onde papai trabalhava decidiu transferi-lo para a agência de Jequié, que era uma cidade maior e estava em crescimento. Foi uma decisão difícil para ele e mamãe, deixar a cidade onde nasceram e criaram raízes, mas era uma oportunidade de promoção que não podiam recusar. Lembro do dia em que nos contaram que iríamos nos mudar. Estávamos todos sentados à mesa do jantar quando papai deu a notícia. Houve um silêncio primeiro. Depois vieram as perguntas, as lágrimas. Principalmente das gêmeas, que não queriam deixar as amigas. Eu também fiquei triste com a ideia de me separar de Zenaida e da escola que conhecia tão bem. Mas papai explicou que seria melhor para a família, que teríamos mais oportunidades, uma casa maior, escolas melhores. A mudança foi marcada para o final daquele ano, depois que eu e meus irmãos terminássemos o ano letivo. Nos meses que antecederam, foi uma correria. Mamãe encaixotando as coisas da casa, papai indo e voltando de Jequié para organizar nossa nova moradia, nós nos despedindo aos poucos de amigos, vizinhos, professores. E assim, no final de 1958, deixamos Itapetinga em direção a Jequié, numa viagem que parecia não ter fim para uma menina de 11 anos. Ia começar um novo capítulo na nossa vida, numa cidade desconhecida, mas ainda juntos, unidos pelo amor da nossa família. A chegada em Jequié foi o começo de uma nova vida para nossa família. Papai logo se estabeleceu na agência do banco e mamãe conseguiu uma vaga como professora na escola estadual. Nos adaptamos bem à cidade maior, que tinha ruas asfaltadas, cinema, sorveterias, coisas que para nós, crianças vindas de uma cidade pequena, pareciam maravilhas. Nossa nova casa ficava na Rua dos Jasmins, um bairro tranquilo e arborizado. Era maior que a de Itapetinga, com um quintal ainda mais generoso, onde papai continuou seu hobby de cultivar árvores frutíferas. Tínhamos até um quarto só para as meninas e outro só para os meninos, um luxo para nós que sempre dividimos espaços apertados. Os primeiros anos em Jequié foram tranquilos. Fiz novas amizades na escola, especialmente com Durvalina, filha do dono da padaria, que se tornou minha companheira de todas as horas. As gêmeas logo se enturmaram com as meninas da vizinhança e Eustáquio virou o craque do time de futebol da escola. Olívio, ainda pequeno, era o xodó de todos os professores com seus cachinhos dourados e jeito doce. Foi nessa época que comecei a me interessar por esportes. A escola tinha uma professora de educação física, Dona Gersina, que organizava campeonatos entre as turmas. Eu nunca tinha sido muito boa em atividades físicas, mas Dona Gersina viu algo em mim e me incentivou a participar do time de vôlei. "Menina, você tem altura e agilidade. Vai ser uma ótima jogadora", ela dizia. E foi assim que descobri uma paixão que me acompanha até hoje. O tempo foi passando, e antes que percebêssemos, já estávamos completamente integrados à vida de Jequié. Papai foi promovido a gerente do banco. Mamãe se tornou coordenadora da escola, e nós, crianças, crescíamos saudáveis e felizes. Quando completei 15 anos, em 1962, papai organizou uma festa de aniversário para mim, algo que nunca tínhamos feito antes por questões financeiras. Foi no salão da igreja matriz, todo decorado com flores e fitas coloridas. Usei um vestido azul claro que mamãe costurou especialmente para a ocasião. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Toda a família reunida, meus amigos da escola, até alguns parentes de Itapetinga vieram prestigiar. Nessa festa, conheci Juvenal, sobrinho de Dona Eulália, a diretora da escola onde mamãe trabalhava. Ele tinha vindo de Salvador passar as férias com a tia e acabou ficando na festa. Era um rapaz bonito, de porte atlético, estudante de contabilidade. Dançamos juntos algumas músicas, conversamos e ele me pareceu tão gentil, tão educado.
No fim da noite, pediu permissão ao meu pai para me escrever cartas. Assim começou nosso namoro à distância. Cartas iam e vinham entre Jequié e Salvador, cheias de juras de amor juvenil e planos para o futuro. Nos encontrávamos pessoalmente apenas nas férias, quando ele vinha visitar a tia, ou em ocasiões especiais, como Natal ou Páscoa. Depois de 3 anos de namoro assim, Juvenal se formou em contabilidade e conseguiu um emprego no mesmo banco onde papai trabalhava, mas na agência de Jequié. Foi quando nosso relacionamento se intensificou. Ele alugou um quarto na pensão de Dona Zuleide e vinha jantar em casa quase todos os dias. Papai o adorava. Via nele um rapaz trabalhador e honesto, com futuro promissor. Mamãe também o aprovava, sempre dizendo que ele tinha bons modos e vinha de família direita. Em 1967, quando eu tinha 20 anos e Juvenal 23, ele pediu minha mão em casamento. Foi numa noite de domingo, depois do jantar em família. Ele havia trazido um pequeno embrulho, um anel de noivado simples, mas que para mim valia mais que qualquer joia cara. Papai deu sua bênção imediatamente e mamãe chorou de emoção. Marcamos o casamento para o ano seguinte, tempo suficiente para prepararmos tudo e para Juvenal conseguir uma promoção no banco que lhe permitiria sustentar uma família. Nos casamos em junho de 1968, numa cerimônia simples na igreja matriz de Jequié. Não tínhamos muitos recursos para uma festa grande, mas foi tudo muito bonito e emocionante. Mamãe costurou meu vestido de noiva, as gêmeas foram minhas damas de honra e Eustáquio foi o padrinho junto com Durvalina. Olívio, já com 12 anos, levou as alianças. Foi um dia perfeito. Fomos morar numa casinha alugada perto do centro, não muito longe da casa dos meus pais. Juvenal continuava no banco e eu comecei a dar aulas de reforço escolar para crianças do bairro para ajudar nas despesas. Era uma vida simples, mas éramos felizes. Nos primeiros anos de casamento, aproveitamos para curtir a vida a dois, viajar um pouco pelo interior da Bahia, conhecer lugares novos. Em 1970, engravidei do nosso primeiro filho. A gravidez foi tranquila, e em maio de 1971 nasceu nosso Geraldo, um menino forte e saudável, a cara do pai. Juvenal se mostrou um pai dedicado desde o primeiro momento, trocando fraldas, dando banho, ajudando em tudo, algo raro para os homens daquela época. Meus pais ficaram encantados com o neto e minhas irmãs se revezavam para vir ajudar nos primeiros meses. 2 anos depois, em 1973, veio nossa Helena, uma menina linda de olhos verdes como os da minha avó materna. E em 1975, completamos nossa família com o nascimento de Matias, nosso caçulinha. A vida seguia seu curso normal, com as alegrias e desafios de criar 3 crianças pequenas. Juvenal havia sido promovido a gerente assistente no banco, o que melhorou nossa situação financeira. Conseguimos comprar uma casa própria, maior, com quintal para as crianças brincarem. Eu voltei a dar aulas de reforço quando Matias completou 2 anos. Em 1979, começaram a acontecer coisas estranhas. Juvenal passava mais tempo fora de casa, dizia que eram exigências do trabalho, reuniões que se estendiam pela noite. Às vezes, chegava com cheiro de bebida, algo que nunca havia sido comum antes. Quando eu questionava, ele ficava irritado, dizia que eu não confiava nele, que estava imaginando coisas. No início de 1980, Juvenal ficou muito doente de repente. Uma febre alta que não passava, tosse persistente. O médico diagnosticou pneumonia grave e ele precisou ser internado. Fiquei desesperada, com 3 filhos pequenos para cuidar e meu marido no hospital. Meus pais foram fundamentais nesse momento, ajudando com as crianças enquanto eu me revezava entre casa e hospital. Foi durante essa internação que conhecemos Ernesto, o pai de Juvenal. Eles não tinham muito contato. Juvenal havia sido criado pela mãe após a separação dos pais, quando ele ainda era criança. Ernesto soube da internação por acaso, através de um conhecido em comum, e apareceu no hospital trazendo flores e oferecendo ajuda. No começo fiquei receosa.
Juvenal sempre falou pouco do pai, e o pouco que disse não era positivo. Mas Ernesto se mostrou tão solícito, tão preocupado com o filho, que aos poucos baixei a guarda. Ele era um homem elegante na casa dos 60 anos, bem vestido, de fala mansa e educada. Era dono de uma pequena empresa de transporte em Jequié e morava sozinho desde que sua segunda esposa havia falecido alguns anos antes. Durante a internação de Juvenal, que durou quase um mês, Ernesto se tornou presença constante. Trazia comida para mim no hospital, pegava as crianças na escola quando meus pais não podiam, ajudava financeiramente com os custos dos remédios. É o mínimo que posso fazer para compensar os anos de ausência, ele dizia. Quando Juvenal teve alta, ainda muito debilitado, Ernesto ofereceu sua casa para a convalescença. Era maior, mais arejada, e ele tinha uma empregada que poderia ajudar nos cuidados. Depois de alguma hesitação, Juvenal aceitou. Acho que no fundo ele queria essa reaproximação com o pai, essa chance de curar velhas feridas. Nos mudamos temporariamente para a casa de Ernesto. Eu, Juvenal e as 3 crianças. No começo, foi estranho, mas logo nos adaptamos. As crianças adoraram o avô que acabavam de conhecer, especialmente porque ele as mimava com presentes e guloseimas. Juvenal parecia feliz com a reconciliação, e eu me sentia aliviada por ter ajuda nos cuidados com meu marido, ainda convalescente. Foi aí que comecei a notar algumas coisas estranhas. Ernesto parecia sempre encontrar motivos para estar a sós comigo, quando Juvenal estava descansando ou quando as crianças estavam na escola. No começo, eram só elogios. Meu filho tem sorte de ter uma esposa tão dedicada. Que bom que ele encontrou uma mulher tão bonita e cuidadosa. Mas aos poucos, os comentários foram ficando mais pessoais, mais invasivos. Certa vez, enquanto eu lavava a louça do almoço, ele se aproximou por trás e disse ao meu ouvido: "Se eu tivesse uma mulher como você, jamais teria deixado minha família." Senti um arrepio na espinha, mas tentei relevar, pensando que era só um homem solitário e carente de afeto. Outro dia, entrou no quarto onde eu estava trocando de roupa, sem bater. Fingi não notar seu olhar demorado enquanto me apressava para vestir o roupão. "Ah, desculpe, pensei que fosse o quarto do Juvenal", ele disse, mas não saiu imediatamente como seria natural. Comecei a me sentir desconfortável, mas não sabia como abordar o assunto com Juvenal, que parecia tão feliz com a reaproximação com o pai. Não queria ser a responsável por criar um novo afastamento entre eles. Além disso, parte de mim duvidava das minhas próprias percepções. Talvez eu estivesse exagerando, talvez fossem só as maneiras de um homem de outra geração. A situação piorou quando Juvenal voltou ao trabalho, ainda que em meio expediente. Ernesto começou a fazer insinuações mais diretas, a tocar meu braço ou minhas costas acidentalmente quando passava por mim, a fazer comentários sobre como Juvenal não me dava o valor que eu merecia. Uma tarde, enquanto as crianças estavam na escola e Juvenal no banco, Ernesto me encurralou na cozinha. "Uma mulher como você precisa de um homem que saiba apreciá-la de verdade", ele disse, tentando me beijar à força. Consegui empurrá-lo e corri para o quarto, trancando a porta. Fiquei lá, tremendo, até ouvir o carro dele saindo da garagem. Naquela noite contei tudo a Juvenal. Esperava apoio, indignação, proteção. Mas sua reação me deixou perplexa. Primeiro, duvidou da minha história. Meu pai nunca faria algo assim. Depois, insinuou que eu poderia ter dado motivos. "Você anda se vestindo de um jeito que chama atenção." Por fim, pediu que eu não criasse caso. Finalmente nos reconciliamos. Não estrague isso com ciúmes bobos. Foi como um tapa na cara. O homem que eu conhecia, que eu amava, parecia ter sido substituído por um estranho. Decidi então que precisávamos voltar para nossa casa o quanto antes, reconciliação ou não. Disse a Juvenal que as crianças sentiam falta do próprio espaço, que ele já estava bem o suficiente para voltar para casa, que já tínhamos abusado demais da hospitalidade de Ernesto. Depois de alguma resistência, Juvenal concordou e voltamos para nossa casa na semana seguinte,
Pensei que isso resolveria o problema, que colocaria distância suficiente entre mim e Ernesto. Mas estava enganada. Ernesto começou a aparecer em nossa casa sem avisar, sempre trazendo presentes para as crianças, sempre encontrando desculpas para ficar quando Juvenal não estava. Passei a me trancar no quarto com as crianças quando sabia que ele viria. Evitava atender a porta ou o telefone. Mas Jequié era uma cidade pequena, e nos cruzávamos nas ruas, no mercado, na igreja. Em uma dessas ocasiões, no estacionamento do mercado, ele se aproximou de mim enquanto eu colocava as compras no carro e disse, com um sorriso que não alcançava os olhos: "Você pode fugir quanto quiser, minha querida, mas eu sou um homem paciente e sempre consigo o que quero." Foi aí que realmente senti medo. Que não era apenas um velho solitário com desejos impróprios. Havia algo calculista, quase predatório na maneira como ele me olhava, como se eu fosse uma presa e ele estivesse apenas aguardando o momento certo para atacar. Tentei falar com Juvenal novamente, mas ele continuava cego à verdadeira natureza do pai. "Você está obsessiva com isso", ele dizia. "Meu pai só está tentando ser gentil, compensar o tempo perdido com a família." A cada conversa dessas, eu sentia uma distância maior crescendo entre nós. Em 1981, Matias completou 6 anos e Ernesto insistiu em organizar uma grande festa de aniversário para o neto. Juvenal ficou empolgado com a ideia. O pai tinha conexões na cidade, poderia fazer uma celebração muito mais grandiosa do que nós conseguiríamos com nossos recursos limitados. Relutante, acabei cedendo, pensando nas crianças, em como ficariam felizes com uma festa bonita. A festa foi no clube da cidade, com palhaços, bolo de 3 andares, presentes caros para Matias e lembrancinhas luxuosas para os convidados. Ernesto fez questão de convidar pessoas importantes de Jequié, o prefeito, vereadores, empresários. Era como se quisesse mostrar seu poder, sua influência. Durante toda a festa, ele ficou ao meu lado, apresentando-me aos convidados como minha nora querida, sempre com a mão em meu ombro ou cintura, num gesto que para os outros poderia parecer afetuoso, mas que me fazia sentir possessão. Naquela noite, depois que as crianças dormiram exaustas da festa, Juvenal me surpreendeu com uma notícia. Seu pai havia oferecido uma sociedade no negócio de transportes, e ele estava considerando deixar o banco para aceitar a oferta. "É uma oportunidade única", ele argumentou. "Poderíamos ganhar muito mais dinheiro, dar uma vida melhor para as crianças." Senti um nó no estômago. Era a última coisa que eu queria. Juvenal trabalhando lado a lado com Ernesto todos os dias, ficando ainda mais sob sua influência. Tentei argumentar, falar dos riscos de deixar um emprego estável no banco, da inexperiência dele no ramo de transportes. Mas Juvenal estava decidido. No mês seguinte, ele pediu demissão do banco e começou a trabalhar com o pai. Nos primeiros meses, parecia funcionar bem. Juvenal chegava em casa animado, falando dos novos contratos, dos planos de expansão. Ernesto mantinha uma distância respeitosa de mim quando estávamos em público ou quando Juvenal estava por perto. Comecei a pensar que talvez ele tivesse desistido ou que talvez eu realmente tivesse exagerado em minhas percepções. Mas então, as coisas começaram a mudar. Juvenal passou a chegar cada vez mais tarde, sempre com desculpas sobre reuniões de negócios que se estendiam. Quando eu questionava, ele ficava irritado, defensivo. O dinheiro, que no começo era abundante, começou a escassear. Quando eu perguntava sobre as finanças, recebia respostas vagas sobre investimentos e tempos difíceis no setor. Foi quando Helena começou a ter pesadelos. Acordava no meio da noite, gritando, dizendo que havia um homem assustador em seu quarto. Tentei acalmá-la, dizendo que era só um sonho, mas ela insistia com olhos arregalados de medo. "Ele fica me olhando, mamãe. Fica parado na porta me olhando." Comecei a desconfiar. Passou a trancar as portas e janelas religiosamente antes de dormir. Coloquei uma cadeira contra a maçaneta do quarto das crianças, mas os pesadelos de Helena continuavam, e agora Geraldo também dizia sentir medo durante a noite.
Uma noite, acordei com um barulho na cozinha. Juvenal tinha saído para uma reunião de negócios e ainda não havia voltado. Peguei o abajur da mesa de cabeceira, a única arma que tinha à mão, e desci as escadas silenciosamente. Não havia ninguém na cozinha, mas a porta dos fundos estava entreaberta, quando eu tinha certeza de tê-la trancado antes de dormir. No dia seguinte, confrontei Juvenal. Ele riu da minha preocupação. Você está ficando paranoica, disse. Provavelmente esqueceu de trancar a porta, só isso. Mas eu sabia que não havia esquecido. Algo estava errado, muito errado, e eu começava a sentir que estava sozinha nessa percepção. As coisas chegaram ao ápice quando, em agosto de 1982, Helena e Matias foram batizados. Até então, com a vida corrida, só Geraldo havia sido batizado quando bebê. O padre sugeriu que fizéssemos o batizado dos 2 outros filhos, e Ernesto imediatamente se ofereceu para ser o padrinho de ambos e para organizar a celebração. Juvenal ficou radiante com a ideia, vendo como mais um sinal da reconciliação plena com o pai. Eu relutei, não queria Ernesto ainda mais entrelaçado em nossas vidas, com a autoridade espiritual de padrinho sobre meus filhos, mas como sempre, fui voto vencido. Ernesto transformou o batizado em um evento grandioso. Alugou o salão da igreja, contratou buffet, decoração luxuosa, até uma pequena orquestra para tocar durante a recepção. Convidou a cidade inteira, mais uma vez mostrando seu poder e influência. Na igreja, ele segurava Helena e Matias como se fossem seus próprios filhos, recebendo os cumprimentos dos convidados com um sorriso orgulhoso. Durante a festa que se seguiu no salão da igreja, eu me sentia cada vez mais desconfortável. Havia algo no ar, uma tensão que eu não conseguia nomear. Ernesto estava em toda parte, sempre sendo o anfitrião perfeito, sempre encontrando um motivo para estar próximo a mim. Em determinado momento, quando eu estava sentada sozinha numa mesa afastada, observando as crianças brincarem, Ernesto se aproximou com um copo de água. Você parece cansada, minha querida. Precisa se hidratar depois de tanta emoção. Havia algo em seu olhar, uma intensidade que me fez hesitar. Mas estávamos em público, rodeados de pessoas, na casa de Deus. Que mal poderia haver em aceitar um copo de água? Bebi o líquido em pequenos goles, enquanto ele ficava ali, observando-me com um sorriso estranho. Poucos minutos depois, comecei a sentir uma tontura, uma sonolência que não fazia sentido. Tentei me levantar, mas minhas pernas pareciam feitas de algodão. Vi Juvenal se aproximar, preocupado, e ouvi vagamente Ernesto dizer: ela deve estar exausta, coitada. Tantas emoções no dia de hoje. Deixem que eu a levo para descansar um pouco na sacristia. Ela precisa de silêncio. Tentei protestar, dizer que não queria ir com ele, mas minha voz não saía. Senti seu braço forte me sustentando, me guiando para longe do salão, para longe das pessoas, para longe da segurança. O mundo à minha volta girava, as imagens se tornavam embaçadas. Lembro-me vagamente de ser colocada em um sofá antigo, num ambiente escuro e silencioso. Lembro do cheiro forte de seu perfume caro, da sensação de suas mãos em meu corpo, do peso dele sobre mim. Lembro de querer gritar, de querer empurrá-lo, mas meu corpo não respondia aos comandos do meu cérebro. Era como estar presa dentro de mim mesma, consciente mas impotente. Quando acordei, horas mais tarde, estava sozinha na sacristia escura e vazia. A festa havia acabado. Meu corpo doía, minhas roupas estavam em desordem e a memória fragmentada do horror começava a se solidificar em minha mente. Enquanto me levantava, tremendo, vi algo brilhando no chão ao lado do sofá. O prendedor de gravata de ouro de Ernesto, com suas iniciais gravadas, que deve ter caído durante aquilo. Aquele pequeno objeto de metal se tornou a prova do que havia acontecido. O choque e a confusão deram lugar a uma fúria fria, a uma certeza absoluta. Peguei o prendedor, apertei-o na mão até sentir suas bordas marcando minha palma e saí da igreja com uma única certeza: aquilo não ficaria assim.
Saí da igreja naquela noite com o prendedor de gravata apertado em minha mão, como se fosse uma brasa ardente. Minha mente estava uma confusão de pensamentos, emoções e fragmentos de memória que eu não conseguia ordenar. Caminhei sem rumo pelas ruas de Jequié, nem mesmo notando para onde ia, até que me vi na praça central, sentada em um banco, tremendo apesar do calor da noite baiana. O que fazer agora? Para quem recorrer? Como voltar para casa e encarar Juvenal, as crianças? Como explicar onde estive, o que aconteceu? A vergonha me consumia, embora minha razão soubesse que eu era a vítima, não a culpada. Mas em 1982, em uma cidade do interior, uma mulher que acusasse um homem poderoso como Ernesto seria olhada com desconfiança, com suspeita. Sua palavra contra a minha, e ele tinha influência, dinheiro, respeito na comunidade. Depois de horas sentada naquele banco, reunindo coragem, voltei para casa. Juvenal estava na sala, andando de um lado para outro, visivelmente transtornado. Quando me viu, veio correndo em minha direção. Onde você estava? Estávamos preocupados. Meu pai disse que te deixou descansando na sacristia, mas quando fomos te buscar, você tinha sumido. A menção a Ernesto fez meu estômago revirar. Tentei controlar a voz trêmula. Precisava de ar fresco, saí para caminhar um pouco. Juvenal me olhou com estranheza. Sem avisar ninguém? As crianças estavam perguntando por você. Tive que pedir para meu pai trazê-las para casa. O pensamento de Ernesto sozinho com meus filhos fez meu sangue gelar. Onde estão eles? Dormindo. Estavam exaustos da festa. Corri para o quarto das crianças, precisando vê-las, certificar-me de que estavam bem. Dormiam tranquilamente em suas camas. Fiquei ali, observando-as respirar, sentindo uma mistura de alívio e medo profundo. Quando voltei à sala, Juvenal me esperava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. O que está acontecendo com você, Odete? Tem andado tão estranha ultimamente? Era o momento de contar. Respirei fundo, sentei-me diante dele e comecei. Juvenal, tenho algo muito sério para falar. É sobre seu pai. Contei tudo, desde as primeiras abordagens quando estávamos na casa de Ernesto, as insinuações, as tentativas de me tocar, até o que aconteceu na sacristia naquela noite. Mostrei o prendedor de gravata como prova. A reação de Juvenal foi pior do que eu poderia imaginar. No começo, ele apenas me olhava, em silêncio. Depois começou a rir. Um riso seco, incrédulo. Você enlouqueceu? Meu pai? O homem que nos ajudou quando eu estava doente, que deu uma festa maravilhosa para nossas crianças? É verdade, Juvenal. Por que eu inventaria algo assim? Seu rosto se transformou, a incredulidade dando lugar à raiva. Talvez porque esteja com ciúmes da minha relação com meu pai. Talvez porque não suporte que ele seja bem-sucedido e generoso, enquanto seus pais mal podem nos ajudar financeiramente. Aquilo me atingiu como um tapa. Nunca imaginei que Juvenal pudesse dizer algo tão cruel sobre meus pais, que sempre nos apoiaram como podiam. Como você pode dizer isso? Meus pais sempre estiveram ao nosso lado. Mas não podem nos dar o que meu pai pode, não é? Uma vida melhor, oportunidades, contatos. É isso que importa para você? O dinheiro dele? Os contatos dele? Juvenal pegou o prendedor da minha mão e o examinou. Isso não prova nada. Ele provavelmente o perdeu quando estava te ajudando a ir para a sacristia, já que você estava passando mal. Eu não estava passando mal. Ele colocou algo na minha bebida. Agora você está sendo ridícula. Ele jogou o prendedor na mesa. Amanhã vou devolver isso para meu pai e pedir desculpas pela sua acusação absurda. Tentei mais uma vez. Juvenal, por favor, acredite em mim. Por que eu mentiria sobre algo tão sério? Ele me olhou com frieza. Não sei o que está passando pela sua cabeça, Odete, mas sugiro que pense bem antes de espalhar essas calúnias sobre meu pai. Ele pode não ser tão compreensivo quanto eu estou sendo. Naquela noite, dormi no quarto das crianças, incapaz de deitar ao lado do homem que uma vez eu pensava conhecer tão bem. Não dormi. Fiquei olhando para o teto,
tentando entender como minha vida tinha desmoronado tão rapidamente e o que eu faria agora. Na manhã seguinte, Juvenal já havia saído quando acordei. Sobre a mesa da cozinha, um bilhete. Fui trabalhar. Espero que esteja mais calma hoje. Papai virá almoçar conosco para conversarmos. O pânico tomou conta de mim. Ernesto viria à minha casa. Estaria a sós comigo novamente. E agora, sabendo que Juvenal não acreditava em mim, se sentiria ainda mais encorajado, mais impune. Não podia permitir isso. Liguei para minha mãe, perguntando se poderia ir almoçar com ela e levar as crianças. Inventei uma desculpa sobre querer que elas passassem mais tempo com os avós. Mamãe, sempre perceptiva, notou algo em minha voz. Odete, está tudo bem? Você parece aflita. Está tudo bem, mamãe. Só preciso sair um pouco de casa hoje. Passei o dia na casa dos meus pais, tentando agir normalmente para não preocupá-los e não levantar suspeitas nas crianças. Mas meu pai, sempre observador, me chamou para conversar enquanto mamãe distraía as crianças no quintal. Filha, você não está bem. O que aconteceu? Quis contar tudo, desabafar, pedir ajuda. Mas como explicar algo tão horrível para meu pai? Como fazê-lo entender que o homem que ele respeitava, o sogro de sua filha, tinha feito algo tão abominável? E o que meu pai poderia fazer? Confrontar Ernesto seria perigoso. Ele era poderoso, tinha conexões. Poderia prejudicar meu pai no banco, arruinar sua reputação. Só estou cansada, pai. Muita correria com a festa do batizado ontem. Ele não insistiu, mas vi em seus olhos que não estava convencido. Voltei para casa tarde, esperando que Juvenal já tivesse retornado do trabalho e que Ernesto tivesse ido embora. Mas encontrei os dois sentados na sala, me esperando. O olhar de Ernesto me gelou até a alma. Havia algo de triunfante nele, como um predador que sabe que encurralou sua presa. Onde esteve o dia todo? Perguntou Juvenal com uma frieza que nunca havia dirigido a mim antes. Na casa dos meus pais, com as crianças. Deixei um recado com Dona Zuleide da padaria para avisar você caso passasse por lá. Estávamos preocupados, disse Ernesto com falsa solicitude. Depois de seu comportamento estranho ontem à noite, ficamos receosos de que pudesse ter acontecido algo. Tive que usar toda a minha força para não gritar, não acusá-lo ali mesmo. Mas as crianças estavam no quarto, e eu não sabia do que Juvenal ou Ernesto seriam capazes se eu fizesse uma cena. Estou bem. Só precisava visitar meus pais. Juvenal se levantou. Odete, meu pai e eu conversamos. Ele está profundamente magoado com suas insinuações. Disse que sempre a tratou como uma filha e não entende por que você inventaria algo assim. Eu não inventei nada, respondi, mantendo a voz baixa, mas firme. Ernesto interveio, com sua voz mansa e razoável, que agora eu percebia ser sua máscara mais eficiente. Minha querida, eu entendo que deve estar passando por algum momento difícil. Talvez estresse com as crianças, com a casa. Juvenal me contou que você tem andado nervosa, imaginando coisas. Já pensou em consultar um médico? Era a estratégia dele, fazer-me parecer desequilibrada, histérica. Uma tática tão antiga quanto eficaz para desacreditar mulheres. Não estou imaginando coisas. Sei exatamente o que aconteceu. Juvenal soltou um suspiro exasperado. Papai veio até aqui, apesar de suas acusações absurdas, para tentar ajudar. Ele sugeriu pagarmos um médico, um especialista em Salvador, para cuidar de você. Não preciso de médico nenhum. Vê como ela está alterada? Ernesto disse a Juvenal, como se eu não estivesse presente. Isso não é normal. Pode ser algo sério, filho. A conversa continuou nesse tom por algum tempo. Os dois homens discutindo minha suposta condição mental, ignorando minhas protestos, tratando-me como uma criança caprichosa ou uma louca delirante. Finalmente, exausta e percebendo que não chegaria a lugar algum, disse que ia me deitar. Juvenal veio ao quarto mais tarde. Não me tocou, não se deitou ao meu lado. Ficou parado na porta, como se temesse se aproximar. Papai acha que você precisa de ajuda profissional. E eu concordo. Se não aceitar ver um médico,
vou ter que tomar providências mais sérias. Que tipo de providências? Perguntei, o medo crescendo em meu peito. Há lugares para pessoas com problemas mentais, Odete. Não quero chegar a esse ponto, mas se você continuar com essas histórias sobre meu pai, insistindo nessas mentiras... A ameaça pairou no ar, pesada e sufocante. Percebi com horror que Juvenal, manipulado por Ernesto, seria capaz de me internar, de me separar dos meus filhos, tudo para proteger o pai e a imagem da família perfeita que Ernesto havia construído. Nos dias que se seguiram, vivi num estado constante de tensão e medo. Juvenal me vigiava constantemente, relatando cada comportamento estranho a Ernesto. O sogro, por sua vez, passou a frequentar nossa casa ainda mais, sempre solícito, sempre interpretando o papel do pai e avô preocupado, e sempre encontrando momentos para ficar a sós comigo, para sussurrar ameaças veladas, enquanto mantinha aquele sorriso afável para os outros. Ninguém acreditaria em você contra mim, ele dizia, quando ninguém podia ouvir. Tenho o prefeito, o delegado, o juiz, todos na minha folha de pagamento. Tente algo, e será você quem acabará trancada, longe dos seus filhos. Ernesto também começou a levar Juvenal e as crianças para passeios, deixando-me em casa, para descansar, como ele dizia aos outros. Era sua forma de mostrar que podia afastar minha família de mim quando quisesse, que tinha mais poder sobre eles do que eu. Tentei recorrer a meus pais novamente, contando parte da verdade, que Juvenal e o sogro estavam me ameaçando, que temiam pelo meu bem-estar mental, que falavam em me internar. Não tive coragem de revelar o abuso, mas esperava que isso fosse suficiente para obter ajuda. Meu pai ficou indignado, mas também preocupado. Isso é muito sério, Odete. Ernesto tem influência nesta cidade. Se ele convencer um médico a assinar um laudo... O que posso fazer, pai? Ele pensou longamente. Talvez seja melhor você e as crianças virem ficar conosco por um tempo, até que essa situação se acalme. Mas quando tentei sair de casa com as crianças no dia seguinte, Juvenal apareceu inesperadamente do trabalho. Viu as malas pequenas que eu havia preparado e explodiu. Aonde pensa que vai? Vai levar meus filhos sem minha permissão? Vamos apenas passar uns dias com meus pais. As crianças sentem falta deles. Mentira! Você está fugindo, não está? Depois de todas as suas histórias malucas sobre meu pai, agora quer sumir com meus filhos? A discussão escalou rapidamente. Juvenal gritava. Eu tentava manter a calma para não assustar as crianças, que observavam tudo com olhos arregalados de medo. Em determinado momento, ele agarrou meu braço com força, deixando marcas roxas que durariam dias. Você não vai a lugar nenhum, e muito menos vai levar meus filhos? Foi Geraldo, com apenas 11 anos, quem interveio. Para, pai, tá machucando a mamãe. Juvenal pareceu despertar de um transe, olhando para sua própria mão ainda apertada em meu braço. Soltou-me lentamente, mas seu olhar ainda era duro. Ninguém sai desta casa. Estamos entendidos? Naquela noite, Juvenal ligou para Ernesto contando o ocorrido. No dia seguinte, meu sogro apareceu com um homem que apresentou como doutor. Gilberto, um especialista em doenças nervosas de Salvador, que, coincidentemente, estava em Jequié. O médico me fez perguntas invasivas sobre meus pensamentos, meus delírios sobre Ernesto, minha tentativa de fuga com as crianças. Não importava o que eu respondesse, era claro que ele já tinha um diagnóstico pronto, encomendado e pago por Ernesto. Ela precisa de tratamento, disse finalmente a Juvenal, como se eu não estivesse na sala. Está sofrendo de histeria, possivelmente com delírios persecutórios. Tenho uma clínica em Salvador onde poderíamos cuidar dela adequadamente. Não vou para clínica nenhuma, protestei, o pânico me dominando. Viu como ela está alterada? Observou o médico. É típico desses casos. A resistência ao tratamento é parte do quadro clínico. Juvenal parecia genuinamente angustiado, dividido entre a lealdade ao pai e algum resquício de amor por mim. Não há outra opção? Medicamentos que ela possa tomar em casa? O Dr. Gilberto pareceu relutante, mas concordou em receitar alguns remédios para acalmar os nervos.
entregou a Juvenal um frasco de comprimidos, com instruções explícitas. 3 por dia, e garanta que ela os tome. Voltarei em 1 semana para avaliar se está funcionando. Se não houver melhora, teremos que considerar a internação. Depois que saíram, Juvenal me entregou o primeiro comprimido com um copo d'água. Tome. É para o seu próprio bem. Olhei para aquela pequena pílula branca, sentindo que era mais uma armadilha, mais uma forma de me controlar, de me silenciar. Mas o que poderia fazer? Se recusasse, seria mais uma prova de minha instabilidade, mais um motivo para me afastarem dos meus filhos. Coloquei o comprimido na boca, bebi a água, mas assim que Juvenal se virou, escondi a pílula embaixo da língua e depois a cuspi quando fui ao banheiro. Teria que continuar com essa farsa, fingir que estava tomando os remédios, fingir que estava melhorando, enquanto buscava uma forma de escapar daquela situação. Os dias que se seguiram foram um pesadelo de vigilância constante. Juvenal passou a trabalhar mais em casa, saindo apenas quando Ernesto vinha cuidar de mim. As crianças foram instruídas a reportar qualquer comportamento estranho meu. Meus pais, quando tentavam me visitar, eram recebidos com desculpas. Eu estava descansando, estava indisposta, o médico recomendara repouso absoluto. Fui me tornando uma prisioneira em minha própria casa, isolada de qualquer apoio externo, vigiada constantemente, ameaçada com a separação dos meus filhos se não me comportasse adequadamente, o que significava aceitar os abusos de Ernesto em silêncio, fingir que nada havia acontecido, tomar os remédios que me deixariam dopada e vulnerável. Ernesto, por sua vez, tornou-se cada vez mais ousado. Aparecia quando Juvenal não estava, entrava em meu quarto sem bater, fazia comentários sobre meu corpo na frente das crianças, tudo de forma sutil o suficiente para que, se eu protestasse, parecesse mais uma imaginação minha. Uma tarde, enquanto eu preparava o almoço e as crianças estavam na escola, ele chegou sem avisar. Entrou na cozinha com aquele andar confiante de quem se sente dono do lugar, e de certa forma, ele era. Tinha tomado posse da minha casa, da minha família, da minha vida. Minha querida nora, disse, aproximando-se por trás enquanto eu cortava legumes. Sempre tão dedicada, tão boa dona de casa. Suas mãos pousaram em meus ombros, descendo lentamente pelos braços. Senti seu hálito quente em minha nuca. Sabe, tudo seria muito mais fácil se você colaborasse. Juvenal não precisaria saber de nada. As crianças teriam uma vida confortável. Você teria tudo o que quisesse. Apertei a faca na mão, sentindo um ódio que nunca havia experimentado antes. Por um momento, apenas um momento, considerei virar-me rapidamente e acabar com tudo aquilo. Mas a imagem dos meus filhos me deteve. O que seria deles se eu fosse presa? Ficariam sob a guarda de Juvenal e Ernesto. A ideia era insuportável. Em vez disso, mantive a calma, respirei fundo e disse com a voz mais firme que consegui: "Tire suas mãos de mim, agora." Ele riu, aquela risada suave e controlada que eu havia aprendido a odiar. Ou o quê? Vai gritar? Chamar seu marido? Ninguém acreditaria em você, querida, especialmente agora que todos sabem de seus problemas mentais. Naquele momento, a porta da frente se abriu. Era Helena, voltando mais cedo da escola porque havia passado mal. Ernesto se afastou rapidamente, compondo sua máscara de avô afetuoso. "Minha netinha, o que aconteceu? Não está se sentindo bem?" Helena, com seus 9 anos, olhou de Ernesto para mim, parecendo sentir a tensão no ar apesar dos sorrisos forçados. "Estou com dor de cabeça", disse hesitante. "Venha cá, deixe o vovô cuidar de você." Ele estendeu os braços, mas Helena recuou, vindo para o meu lado. "Quero a mamãe", disse, agarrando-se à minha saia. Vi um lampejo de irritação nos olhos de Ernesto, rapidamente substituído por preocupação fingida. "Claro, claro. Sua mãe sabe cuidar melhor dessas coisas de menina." Voltou-se para mim. "Bem, vou indo então. Diga a Juvenal que passei por aqui. E, Odete, pense no que conversamos.
Depois que ele saiu, Helena me olhou com olhos sérios demais para uma criança de sua idade. Mamãe, o vovô fez alguma coisa com você? A pergunta me pegou de surpresa. Por que está perguntando isso, meu bem? Porque você fica diferente quando ele está por perto. Fica com medo, e eu também não gosto quando ele me abraça. Ele aperta muito forte e fica muito tempo. Senti meu coração apertar. O que Helena estava me dizendo? Ernesto havia feito algo com minha filha também? A possibilidade era tão horrível que mal conseguia respirar. Helena, o vovô, ele já fez alguma coisa que te deixou desconfortável? Alguma coisa que você não gostou? Ela baixou os olhos. Ele fica me olhando de um jeito estranho quando papai não está por perto. E às vezes, quando me abraça, suas mãos ficam em lugares que me fazem sentir estranha. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou e se reforjou ao mesmo tempo. O medo que sentia por mim mesma transformou-se em uma fúria protetora pelos meus filhos. Podia suportar o que Ernesto havia feito comigo, mas a ideia de que ele pudesse fazer o mesmo com Helena ou com qualquer um dos meus filhos era simplesmente intolerável. Helena, me escute com atenção, disse, ajoelhando-me para ficar na altura dos seus olhos. Se o vovô ou qualquer pessoa tentar te tocar de um jeito que você não goste, você grita bem alto e corre, entendeu? E sempre, sempre me conte. Ela assentiu, séria. Tá bom, mamãe. Abracei-a forte, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Não podia mais esperar. Não podia mais me submeter a esta situação na esperança de que algo mudasse. Precisava agir. E precisava ser agora. Naquela mesma noite, enquanto Juvenal tomava banho, peguei escondido o telefone e liguei para meu pai. Falei rapidamente, em voz baixa. Pai, preciso da sua ajuda. Urgente. É sobre as crianças. Ernesto, ele... Não consegui terminar a frase. Meu pai, sempre tão calmo, soou alarmado. O que ele fez, Odete? Não posso falar agora. Mas, por favor, venha me buscar amanhã cedo. Diga que o banco está chamando Juvenal para uma reunião urgente, que só pode ser com ele. Odete, você está me assustando. Por favor, pai, confie em mim. É questão de vida ou morte. Houve um momento de silêncio, e então meu pai disse com firmeza. Estarei aí às 8 da manhã. Desliguei rapidamente ao ouvir o chuveiro sendo desligado. Juvenal não podia saber dessa conversa, não podia suspeitar de nada. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada ao lado de Juvenal, sem conseguir dormir, planejava cada detalhe do dia seguinte. Teria que ser rápida, precisa. Não haveria segunda chance. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Havia dormido pouco, mas estava alerta, com cada nervo do meu corpo tenso como corda de violão. Levantei-me silenciosamente, preparei o café e arrumei as crianças para a escola como em qualquer dia normal. Juvenal parecia desconfiado da minha aparente calma, mas não disse nada. Quando o relógio marcou 8 horas, ouvi a buzina do carro de meu pai na frente de casa. Juvenal já estava vestido para o trabalho, aguardando Ernesto, que viria buscá-lo como fazia todos os dias. Quem está buzinando a essa hora? Perguntou irritado, indo até a janela. Ao ver meu pai, sua expressão mudou para surpresa. O que seu pai está fazendo aqui? Não sei, menti. Vou ver o que ele quer. Abri a porta e meu pai entrou, com uma expressão séria que raramente mostrava. Bom dia, Juvenal. Vim te buscar para uma reunião urgente no banco. O gerente regional está na cidade e quer falar com você sobre aquele problema com sua rescisão. Juvenal franziu a testa confuso. Que problema? Minha rescisão foi feita corretamente. Parece que houve um erro no cálculo das verbas rescisórias. É melhor você ir lá pessoalmente resolver isso. Pode ser uma boa quantia. Vi a hesitação no rosto de Juvenal. Dinheiro sempre foi um ponto fraco para ele, especialmente depois que começou a trabalhar com o pai e as finanças da família ficaram instáveis. E por que você veio me buscar? Meu pai já deve estar chegando para irmos ao escritório. A reunião é às 8h30. Não dá tempo de esperar seu pai.
O gerente regional só vai ficar na agência até às 10 horas, depois segue para a Vitória da Conquista. Juvenal ainda parecia incerto, mas a perspectiva de receber dinheiro extra falou mais alto. Está bem, deixe-me pegar meus documentos. Enquanto ele voltava ao quarto, troquei um olhar rápido com meu pai, que assentiu discretamente. O plano estava funcionando. Assim que Juvenal saiu com meu pai, comecei a agir rapidamente. Havia preparado pequenas malas para mim e para as crianças na noite anterior, escondidas no fundo do armário do quintal. Geraldo, que com seus 11 anos já entendia um pouco da gravidade da situação, me ajudou a carregar as malas para a caminhonete do meu cunhado Eustáquio, que aguardava a uma quadra de distância, conforme havíamos combinado. Helena e Matias estavam assustados e confusos, mas obedientes. Vamos fazer uma viagem surpresa, meus amores, expliquei, tentando manter a voz calma apesar do coração acelerado. Vamos passar uns dias na casa da vovó Dulcineia. Enquanto Eustáquio dirigia para a rodoviária, eu olhava constantemente pelo espelho retrovisor, temendo ver o carro de Ernesto nos seguindo. Mas as ruas de Jequié estavam tranquilas naquela manhã, sem sinal de perseguição. Na rodoviária, minha mãe nos esperava com as passagens já compradas para Salvador. Você tem certeza disso, filha? Perguntou, preocupação evidente em seus olhos cansados. Tenho, mãe. Não posso continuar assim. Não posso deixar que ele faça isso com minhas crianças. Não precisei explicar quem era ele ou o que isso significava. Minha mãe, com aquela intuição que só as mães têm, parecia entender mesmo sem palavras. O ônibus partiria em 20 minutos. Eustáquio prometeu ficar na rodoviária até que embarcássemos, para garantir nossa segurança. Enquanto esperávamos, os minutos pareciam se arrastar. Cada pessoa que entrava na rodoviária me fazia sobressaltar, imaginando que fosse Ernesto ou algum de seus capangas. Foi quando vi pela janela de vidro o carro de Ernesto estacionando em frente à rodoviária. Meu sangue gelou. Ele está aqui, sussurrei para Eustáquio, que imediatamente ficou em alerta. Fique com as crianças no banheiro feminino, instruiu ele. Vou distraí-lo. Peguei Helena e Matias pelas mãos, enquanto Geraldo nos seguia de perto e nos escondemos no banheiro feminino da rodoviária. Através da pequena janela, vi Eustáquio aproximando-se de Ernesto, que parecia furioso, gesticulando e gritando algo que não consegui ouvir. Os minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. As crianças, sentindo meu medo, permaneciam em silêncio, olhos arregalados e assustados. Finalmente, ouvi o anúncio de nosso ônibus. Precisávamos sair do banheiro e embarcar, mas Ernesto ainda poderia estar lá fora. Foi então que minha mãe entrou no banheiro. Venham, rápido, seu cunhado está distraindo Ernesto do outro lado da rodoviária. Temos que correr. Com o coração na garganta, peguei as crianças e saímos do banheiro. Mamãe nos conduziu por um caminho alternativo, passando pela área de carga até a plataforma onde nosso ônibus aguardava. Embarcamos apressadamente, e só quando o ônibus começou a se mover é que permiti-me respirar. Olhando pela janela, vi Ernesto correndo em direção ao ônibus, gritando e gesticulando, mas já era tarde demais. Estávamos a caminho de Salvador, longe dele, longe de Juvenal, longe daquele pesadelo, mas sabia que a fuga era apenas o começo. Ernesto era um homem poderoso, com conexões em muitos lugares. Ele não desistiria facilmente. E Juvenal, manipulado pelo pai, certamente me acusaria de sequestrar as crianças. Durante a viagem, enquanto as crianças finalmente dormiam, exaustas pela tensão e excitação, planejei meus próximos passos. Em Salvador, ficaríamos inicialmente na casa de minha tia Normélia, irmã de mamãe, que vivia num bairro afastado onde seria difícil nos encontrar. De lá, procuraria ajuda legal e tentaria construir uma nova vida para mim e meus filhos. O que eu não esperava era a violência da reação de Ernesto. No dia seguinte à nossa fuga, ele invadiu a casa dos meus pais em Jequié, ameaçando-os e exigindo saber nosso paradeiro. Felizmente, meu pai já havia previsto isso e estava com 2 amigos policiais quando Ernesto chegou. O sogro foi obrigado a se retirar, mas não sem antes fazer ameaças terríveis. Você vai se arrepender disso, Teodomiro,
gritou ele da calçada, enquanto era escoltado para fora. Ninguém tira meus netos de mim! Ninguém! Por telefone, soube que Juvenal estava devastado com minha traição, como ele chamava. Acreditava firmemente que eu havia enlouquecido, que havia inventado histórias sobre seu pai e agora havia sequestrado seus filhos. Ele entrou com um pedido de busca e apreensão das crianças, alegando que eu era mentalmente instável e representava um perigo para elas. Foi o momento mais escuro da minha vida. Sozinha em uma cidade grande, com 3 crianças pequenas para sustentar, sendo caçada pelo homem que me violentou e pelo marido que escolheu acreditar nele em vez de em mim. Houve noites em que chorei até não ter mais lágrimas, questionando se havia feito a escolha certa, se não deveria ter suportado mais um pouco, engolido minha dor e ficado calada pelo bem das crianças. Mas então lembrava do olhar de Helena quando falou sobre o avô, lembrava das mãos de Ernesto em meu corpo, lembrava das ameaças de me internar, e sabia que não havia outro caminho. A virada veio de onde eu menos esperava. Dona Zuleide, a dona da pensão onde Juvenal havia morado quando chegou a Jequié, era conhecida por sua discrição e bondade. Ela havia testemunhado meu desespero crescente nos últimos meses, tinha visto as mudanças em Juvenal, tinha observado o comportamento de Ernesto. E mais importante, tinha uma sobrinha que trabalhava como doméstica na casa de Ernesto e que, ao longo dos anos, havia presenciado comportamentos perturbadores dele com outras mulheres e meninas. Foi Dona Zuleide quem, arriscando muito, viajou até Salvador para me encontrar e me colocar em contato com sua sobrinha, Norma. E foi Norma quem, superando o medo de perder o emprego e possivelmente muito mais, concordou em testemunhar contra Ernesto. Com esse apoio inesperado, procurei um advogado especializado em direitos das mulheres, Dr. Arlindo, indicado por um grupo de apoio a mulheres vítimas de violência em Salvador. Ele ouviu minha história com atenção e respeito, algo que eu não experimentava há muito tempo. O que você descreve é um caso clássico de abuso de poder e manipulação, disse ele, após ouvir meu relato completo. Infelizmente, é muito comum em situações onde há grande diferença de poder e influência. Mas com o testemunho de Norma e as evidências que temos, como o prendedor de gravata, podemos construir um caso forte. Sob orientação do Dr. Arlindo, entrei com uma ação judicial contra Ernesto por agressão sexual e contra Juvenal por negligência e abuso psicológico. Também solicitei a guarda completa das crianças, com direito de visita supervisionada para Juvenal após a avaliação psicológica. Os meses que se seguiram foram uma batalha judicial exaustiva. Ernesto usou toda a sua influência para tentar desacreditar-me, contratando os melhores advogados, espalhando rumores sobre minha suposta instabilidade mental, chegando até a subornar funcionários do fórum para atrasar processos e perder documentos importantes. Juvenal, por sua vez, oscilava entre a raiva e a súplica. Um dia enviava cartas ameaçadoras através de seu advogado, no outro implorava para ver as crianças, prometendo que tudo seria diferente. Mas em nenhum momento admitiu a possibilidade de que eu estivesse falando a verdade sobre seu pai. O julgamento foi marcado para março de 1983. Nas semanas que o antecederam, vivia em constante estado de alerta, temendo que Ernesto ou seus homens tentassem me encontrar, temendo pela segurança das crianças, temendo que o sistema judicial, tão frequentemente falho para mulheres em minha situação, me falhasse também. Na véspera do julgamento, recebi uma ligação inesperada. Era Dona Eulália, tia de Juvenal e diretora da escola onde mamãe trabalhava. Não falávamos desde minha fuga de Jequié. Odete, disse ela, a voz trêmula. Preciso te contar algo. Algo que devia ter dito há muito tempo. O que ela revelou nas horas seguintes mudou tudo. Ernesto, seu cunhado, havia abusado dela quando jovem. Foi por isso que ela nunca se casou. Nunca teve filhos. O medo e a vergonha a silenciaram por décadas. Mas ao saber do meu caso, ao ouvir como Ernesto continuava predando mulheres, ela não podia mais ficar calada. Vou testemunhar amanhã, disse ela, determinação evidente em sua voz.
Já é tarde demais para a justiça no meu caso, mas não no seu. Com o testemunho de Dona Eulália, somado ao de Norma e as evidências físicas que eu havia guardado, o caso contra Ernesto ganhou força. No tribunal, apesar das tentativas de seus advogados de me desacreditar, de pintar-me como uma esposa vingativa e mentalmente instável, a verdade prevaleceu. O juiz, um homem mais jovem e menos suscetível à influência de Ernesto do que muitos em Jequié, ouviu atentamente todos os depoimentos. Quando chegou minha vez de falar, contei tudo: o crescente isolamento, as ameaças veladas, a medicação forçada e, finalmente, o horror na sacristia após o batizado. A sentença veio 2 semanas depois. Ernesto foi considerado culpado de agressão sexual e coerção, condenado a 4 anos de prisão, embora tenha cumprido apenas 1, graças a seus advogados e conexões. Juvenal não foi considerado cúmplice direto, mas perdeu a guarda das crianças, recebendo apenas direito a visitas supervisionadas após completar terapia obrigatória. Foi uma vitória, mas não sem custo. O processo expôs detalhes íntimos e dolorosos da minha vida, sujeitou-me a interrogatórios humilhantes, forçou-me a reviver repetidamente o trauma. Mas valeu a pena. Pela primeira vez em anos, senti que podia respirar livremente, que podia andar de cabeça erguida, que podia dormir sem medo. Decidimos não voltar para Jequié. As memórias eram dolorosas demais, e a influência de Ernesto, mesmo da prisão, ainda era grande. Em vez disso, começamos uma nova vida em Salvador. Encontrei trabalho como professora auxiliar em uma escola primária. Matriculei as crianças em escolas próximas e, aos poucos, muito aos poucos, começamos a construir uma rotina, uma estabilidade, uma sensação de normalidade que parecia impossível apenas meses antes. Os primeiros anos em Salvador foram difíceis. Apesar da vitória no tribunal, éramos 4 pessoas vivendo de um salário modesto de professor auxiliar em um apartamento pequeno no bairro do Cabula. As crianças sentiram o impacto da mudança brusca, da ausência do pai, das novas escolas e amigos. Geraldo, especialmente, como o mais velho, carregava um peso de responsabilidade que não deveria ser de uma criança de sua idade. Juvenal cumpriu as determinações judiciais, fez terapia, compareceu às visitas supervisionadas, pagou, ainda que irregularmente, a pensão alimentícia. Aos poucos, à medida que se distanciava da influência tóxica do pai, começou a mostrar sinais do homem que eu havia conhecido e amado anos antes. Em nossas breves conversas durante as trocas de visitas, percebia seu arrependimento, sua confusão, sua luta interna para reconciliar a imagem que tinha do pai com a realidade revelada no tribunal. Ernesto, após cumprir seu tempo reduzido na prisão, desapareceu de nossas vidas. Soube por conhecidos em comum que ele vendeu a empresa de transportes e mudou-se para outro estado, possivelmente para escapar da vergonha pública que o caso trouxe. Nunca mais tentou contato com os netos, o que foi um alívio enorme para todos nós. Em 1985, 3 anos após nossa fuga de Jequié, recebi uma proposta para ensinar em uma escola maior, com melhor salário e benefícios. Era a oportunidade que precisávamos para melhorar nossa situação financeira e proporcionar mais conforto às crianças, que agora estavam com 14, 12 e 10 anos. Foi também nesse período que comecei a me envolver com um grupo de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. Inicialmente, ia apenas como participante, buscando cura para minhas próprias feridas. Mas logo percebi que minha experiência, tanto o trauma quanto a vitória legal, poderia ajudar outras mulheres em situações similares. Comecei a oferecer-me como voluntária, primeiro apenas para tarefas simples, como preparar café para as reuniões ou distribuir folhetos informativos. Com o tempo, ganhei confiança para compartilhar minha história e, eventualmente, para coordenar grupos de discussão e oficinas sobre direitos legais das mulheres. Este trabalho trouxe-me uma sensação de propósito que não experimentava há anos. Cada mulher que conseguia ajudar,
Cada pequena vitória contra um sistema que muitas vezes protegia abusadores era um passo em minha própria cura. As crianças também encontravam seus caminhos. Geraldo, sempre estudioso, destacava-se na escola e falava em ser advogado como Dr. Arlindo para ajudar pessoas como a mamãe. Helena, que havia sofrido pesadelos por meses após nossa fuga, encontrou consolo e força na música, aprendendo a tocar violão e cantando no coral da escola. Matias, nosso caçula, demorou mais para se adaptar, mas eventualmente encontrou alegria no esporte, especialmente no futebol. Em 1987, algo inesperado aconteceu. Juvenal, que havia se mantido em Salvador para estar perto dos filhos, adoeceu gravemente. Um diagnóstico de câncer no pâncreas, em estágio avançado, deu-lhe poucos meses de vida. Apesar de tudo que havia acontecido entre nós, não pude ignorar a dor de um homem que, apesar de seus erros, era o pai dos meus filhos. Com a permissão do juiz, levei as crianças para visitas não supervisionadas no hospital, permitindo que passassem tempo de qualidade com o pai nos seus últimos dias. Foi durante uma dessas visitas, enquanto as crianças haviam saído para comprar um lanche, que Juvenal me pediu perdão. Com a voz fraca e os olhos úmidos, confessou que havia percebido tarde demais a manipulação do pai, que se arrependia profundamente de não ter acreditado em mim, de não ter protegido sua família quando deveria. Eu estava cego, Odete, disse ele, segurando minha mão com dedos já frágeis pela doença. Cego por uma lealdade mal direcionada, por uma imagem falsa de um homem que não merecia meu respeito. Posso ir em paz sabendo que você me perdoa? Não foi fácil. As feridas que Juvenal havia causado, sua traição da confiança mais básica entre marido e mulher, não eram algo que podia ser apagado com algumas palavras. Mas vi em seus olhos um arrependimento genuíno. Vi o homem que eu havia amado uma vez, antes que Ernesto envenenasse nosso relacionamento. Eu te perdoo, Juvenal, disse finalmente. Não pelo que você fez, mas pelo homem que sei que você poderia ter sido. Pelo pai que você está tentando ser agora. Ele faleceu 2 semanas depois, cercado pelos filhos e com uma paz que não demonstrava há anos. Foi um momento agridoce, triste pela perda do pai que as crianças amavam, mas também um encerramento de um capítulo doloroso em nossas vidas. Após a morte de Juvenal, senti uma estranha liberdade. Não havia mais visitas supervisionadas para coordenar. Não havia mais o peso da raiva e do ressentimento que, apesar do perdão, ainda carregava. Podíamos verdadeiramente começar de novo. Foi nessa época que tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Voltaríamos para Jequié. Não por saudade ou nostalgia, mas porque, com a morte de Juvenal e o desaparecimento de Ernesto, não havia mais nada a temer lá. Além disso, o custo de vida era menor. Eu poderia estar perto dos meus pais, que estavam envelhecendo, e as crianças poderiam reconectar-se com suas raízes. A volta não foi fácil. Jequié era uma cidade pequena, onde fofocas corriam rápido e memórias eram longas. Muitos ainda se lembravam do escândalo, do julgamento, das acusações contra um homem que uma vez fora respeitado na comunidade. Havia olhares tortos, sussurros quando passávamos, portas que se fechavam. Mas também havia aqueles que nos acolheram de braços abertos. Dona Zuleide, cuja coragem em me ajudar quando mais precisei, nunca esqueci. Meus pais, cuja casa sempre foi um refúgio de amor incondicional. Antigas colegas da escola onde lecionei, que agora me ofereciam uma posição de volta. Compramos uma casa pequena, mas confortável na Rua das Acácias, não muito longe da casa dos meus pais. As crianças, inicialmente resistentes à ideia de voltar para a cidade, que associavam a lembranças dolorosas, acabaram adaptando-se bem. Encontraram velhos amigos, fizeram novos, e a vida começou a ganhar uma rotina tranquila que há muito não experimentávamos. Foi em Jequié, ironicamente na mesma cidade onde sofri tanto, que encontrei minha maior alegria. O trabalho na Casa da Mulher, um centro de apoio a mulheres vítimas de violência que ajudei a fundar em 1990.
Usando a experiência que ganhei em Salvador, junto com algumas mulheres extraordinárias da comunidade, criamos um espaço onde mulheres podiam encontrar não apenas ajuda legal e psicológica, mas também solidariedade, compreensão e esperança. A Casa da Mulher tornou-se minha segunda casa, minha missão. Ao longo dos anos, ajudamos centenas de mulheres a escapar de relacionamentos abusivos, a buscar justiça contra agressores, a reconstruir suas vidas. Cada história de sucesso era uma vitória não apenas para a mulher em questão, mas para todas nós que havíamos passado por experiências similares. As crianças cresceram, seguiram seus caminhos. Geraldo realmente tornou-se advogado, especializando-se em direitos das mulheres e crianças, inspirado pela nossa história. Helena, com seu talento musical, formou-se em música e hoje dá aulas no Conservatório de Jequié. Matias, sempre o mais aventureiro, mudou-se para Salvador, onde trabalha como engenheiro civil. Em 2010, aos 63 anos, aposentei-me oficialmente do magistério, mas continuei meu trabalho na Casa da Mulher como voluntária. Foi também nessa época que descobri minha paixão pelo vôlei feminino. Sempre gostei de esportes, desde as aulas com Dona Gersina na escola, mas nunca tive muito tempo para praticá-los ou acompanhá-los durante os anos difíceis de criação dos filhos e estabelecimento da carreira. Tudo começou quando Helena me convidou para assistir a um jogo da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino na televisão. Fiquei fascinada pela força, determinação e trabalho em equipe daquelas mulheres. Algo nelas, talvez a maneira como superavam obstáculos, como se levantavam após cada queda, como celebravam juntas cada vitória, ressoou profundamente em mim. Desde então, não perco um jogo. Tenho camisetas da seleção, conheço as jogadoras pelo nome, acompanho competições nacionais e internacionais. Minhas amigas brincam que sou a vovó mais fanática por vôlei de Jequié e aceito o título com orgulho. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de suas dores e desafios, foi bem vivida. Tenho 3 filhos maravilhosos, 6 netos adoráveis e a satisfação de saber que ajudei a fazer uma diferença positiva na vida de muitas mulheres. A dor nunca desaparece completamente. Há dias em que as lembranças voltam, em que ainda sinto o peso das mãos de Ernesto, o olhar de traição de Juvenal. Mas esses momentos são cada vez mais raros, cada vez mais distantes. E quando eles vêm, tenho meus métodos para afastá-los. Ligo a televisão para assistir vôlei, ligo para um dos meus filhos ou netos, vou até a Casa da Mulher para ver como posso ajudar. A vida segue e aprendi que a melhor vingança contra aqueles que tentaram nos destruir é viver bem, viver plenamente, viver com propósito e alegria. Minha rotina hoje é tranquila e preenchida com pequenas alegrias cotidianas. Acordo cedo, por volta das 5:30 da manhã, hábito que mantenho desde os tempos de professora. Preparo meu café, forte e com um pouquinho de canela, do jeito que aprendi com minha mãe. Depois sento na varanda para ver o sol nascer, agradecer por mais um dia e planejar minhas atividades. As manhãs geralmente são dedicadas aos afazeres domésticos. Mesmo morando sozinha desde que Juvenal partiu, gosto de manter a casa impecável. Varro, tiro pó, lavo roupa, tudo com a tranquilidade de quem não tem mais pressa. Por volta das 10 horas, quando o calor começa a apertar, ligo a televisão para assistir aos programas esportivos. Tenho uma TV pequena na cozinha, assim posso ouvir as notícias sobre vôlei enquanto preparo o almoço. Como fico animada quando tem jogo da seleção brasileira. Nessas ocasiões, minha casa vira ponto de encontro. Minha filha Helena, que mora aqui em Jequié, vem com o marido Jerônimo. Às vezes, Matias consegue uma folga e vem de Salvador. Geraldo, que mora em Vitória da Conquista, é mais difícil de aparecer nos dias de semana, mas nunca falta nos jogos importantes. Fazemos uma festa, com direito a pipoca, refrigerante e muita gritaria quando nossas meninas fazem um ponto difícil. Minhas tardes variam conforme o dia da semana. Segundas e quartas, vou à Casa da Mulher,
onde ainda ajudo na recepção e no aconselhamento inicial às mulheres que chegam pela primeira vez, assustadas e desorientadas como eu estive um dia. Terças e quintas, frequento o grupo da terceira idade no centro comunitário. Fazemos ginástica leve, jogamos dominó, conversamos sobre tudo e sobre nada. É um momento importante de socialização, especialmente para alguém da minha idade. Sextas-feiras são especiais, dia de almoço com minhas amigas de longa data. Somos 5 senhoras, todas na casa dos 70 anos, que se reúnem religiosamente no restaurante Sabor de Minas, no centro da cidade. Durvalina, minha amiga desde a infância, Zenaida, que se mudou para Jequié anos depois de mim, Gersina, minha antiga professora de educação física, que agora é uma senhora de 85 anos, cheia de energia, e Norma, sim, a mesma Norma que corajosamente testemunhou contra Ernesto todos aqueles anos atrás e que se tornou uma amiga querida. Nessas reuniões, falamos sobre nossas famílias, compartilhamos receitas, discutimos política, somos todas bastante opinativas e, inevitavelmente, relembramos os velhos tempos. Rimos de histórias antigas, algumas vezes choramos ao lembrar de entes queridos que já partiram, mas sempre saímos de lá com o coração mais leve. Os fins de semana são dedicados à família. Sábados, geralmente recebo Helena e seu marido para o almoço. Às vezes vêm também meus 2 netos por parte dela, Teodoro, de 22 anos, e Nadir, de 18, quando não estão ocupados com seus compromissos juvenis. Domingo é dia de fazer o tradicional caruru, que meus netos tanto gostam. Se Matias está na cidade, ele sempre aparece, às vezes trazendo sua esposa Olinda e meus outros 2 netos, Elias, de 20 anos, e Diva, de 15. Quando Geraldo e sua esposa Hortência conseguem vir de Vitória da Conquista com meus netos gêmeos, Eustáquio e Dulcineia, de 14 anos, a casa fica completa. Esses almoços de família são minha maior alegria. Ver todos juntos, conversando, rindo, compartilhando novidades, faz meu coração transbordar de gratidão. Em momentos assim, esqueço completamente das dores do passado, das noites de insônia, do medo que um dia foi meu companheiro constante. Minha casa na Rua das Acácias é simples, mas confortável. Tem 3 quartos, o meu, um para os netos quando ficam para dormir, e um que transformei em uma pequena sala de televisão especial para assistir aos jogos de vôlei. As paredes são decoradas com fotos de família, algumas antigas, em preto e branco, outras coloridas e recentes. Tenho um quintal espaçoso nos fundos, com algumas árvores frutíferas que meu pai plantou quando me mudei para cá. Um pé de acerola, um de pitanga e um de limão, que me dão frutas o ano todo. Financeiramente, vivo com tranquilidade. Tenho minha aposentadoria como professora, a pensão de juvenal e uma pequena poupança que consegui juntar ao longo dos anos. Não é muito, mas é suficiente para uma vida simples e digna. Ocasionalmente, faço alguns trabalhos de revisão de textos para complementar a renda, principalmente para estudantes universitários que precisam de ajuda com suas monografias. Minha saúde, graças a Deus, tem se mantido boa para alguém da minha idade. Tenho um pouco de pressão alta, controlada com medicação, e algumas dores nas articulações que aparecem principalmente em dias frios ou chuvosos. Faço caminhadas regulares pela manhã, antes que o sol esquente muito, e mantenho uma alimentação saudável, rica em frutas e verduras. O que mais me impressiona, olhando para trás, é como consegui transformar o sofrimento em força, a dor em propósito. A Casa da Mulher, que ajudei a fundar, já atendeu milhares de mulheres ao longo de seus 35 anos de existência. Muitas chegaram como eu cheguei um dia em Salvador, assustadas, inseguras, sem saber para onde ir ou a quem recorrer. Ver essas mesmas mulheres meses ou anos depois, fortalecidas, independentes, donas de suas próprias vidas, é uma recompensa que nenhum dinheiro pode comprar. Há alguns anos começamos um programa especial na Casa da Mulher. Oficinas de vôlei para meninas adolescentes de bairros vulneráveis. A ideia surgiu quando percebi como o esporte pode ser uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e empoderamento.
No vôlei, assim como na vida, aprendemos a cair e levantar, a depender umas das outras, a celebrar pequenas vitórias, a superar derrotas. As meninas que participam das oficinas não apenas aprendem um esporte, mas também recebem orientação sobre seus direitos, sobre relacionamentos saudáveis, sobre como reconhecer sinais de abuso e buscar ajuda. Quando assisto aos jogos da seleção brasileira na televisão, com aquelas mulheres fortes e determinadas, penso em como cada uma delas superou seus próprios obstáculos para chegar onde estão. Penso também nas nossas meninas da oficina, e em como algumas delas talvez um dia possam alcançar esses mesmos palcos. Mas mais importante que isso, penso em como estão aprendendo a serem fortes, independentes, donas de seus próprios destinos. Se alguém me perguntasse qual foi a maior lição que aprendi em meus 78 anos de vida, diria que foi a importância de ter voz. De falar, mesmo quando o medo nos diz para ficar em silêncio. De denunciar, mesmo quando o sistema parece estar contra nós. De compartilhar nossas histórias, mesmo quando elas são dolorosas, porque é através delas que outras mulheres podem encontrar a coragem para escrever finais diferentes para suas próprias histórias. Ernesto, o homem que um dia pensei que destruiria minha vida, acabou inadvertidamente me dando um propósito. Através da dor que ele causou, encontrei minha missão de ajudar outras mulheres, de lutar por um mundo onde histórias como a minha se tornem cada vez mais raras. Quanto a Juvenal, aprendi a perdoá-lo não apenas em suas últimas horas de vida, mas verdadeiramente nos anos que se seguiram. Ele também foi, em certa medida, uma vítima da manipulação e do controle de Ernesto. Não que isso justifique suas escolhas ou diminua a dor que causou, mas entender isso me ajudou a fazer as pazes com o passado e a preservar as boas memórias dos primeiros anos de nosso casamento para nossos filhos. Hoje, quando olho para meus filhos e netos, sinto um orgulho imenso. Eles cresceram sabendo partes da nossa história familiar, contadas gradualmente, com cuidado e sensibilidade conforme suas idades permitiam. Esta consciência os tornou pessoas mais empáticas, mais alertas, mais comprometidas com a justiça. Geraldo, com seu trabalho como advogado especializado em direitos das mulheres. Helena, que além de ensinar música, é voluntária num projeto que usa a arte como terapia para crianças traumatizadas. Matias, que mesmo como engenheiro, encontra tempo para dar palestras sobre masculinidade positiva em escolas e universidades. A vida, com todas as suas voltas inesperadas, acabou me levando a um lugar de paz e propósito que nunca imaginei possível nos meus momentos mais escuros. Se pudesse dizer algo à jovem Odete, assustada e desesperada naquela sacristia escura em 1982, seria: aguente firme, minha filha, a dor não vai durar para sempre. Dias melhores virão, e você encontrará força que nem sabia que tinha. E eu? Meus queridos que me escutam, se há uma coisa que aprendi nessa longa jornada, é que o silêncio é o maior aliado do abusador. Aquela sacristia escura, após o batizado dos meus filhos, poderia ter sido o fim da minha história, mas eu escolhi que fosse apenas o começo de uma nova. Aprendi que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. E o abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Agora, preciso que você faça algo urgente, meu querido, que está me assistindo. Aquele botãozinho de inscrição e o sininho precisam ser ativados agora mesmo. Você não imagina como isso é importante. Assim como aquele prendedor de gravata foi a prova que precisei para provar a verdade sobre o batizado, seu apoio é a prova de que histórias como a minha precisam ser contadas. Compartilhe este vídeo imediatamente com todas as mulheres que você conhece. Pode ser que alguma delas esteja vivendo seu próprio dia de batizado, um momento de abuso que ela não consegue denunciar. Seu compartilhamento pode ser a luz que vai guiá-la para fora da sacristia escura onde ela está presa. E por favor, deixe nos comentários a palavra batizado,
para eu saber quem realmente assistiu até o fim e entendeu a importância desta mensagem. Faça isso. Agora, não espere nem mais um minuto. Sua ação hoje pode salvar uma vida amanhã.